Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e agradeço muito por todos vocês estarem aqui ligadinho conosco nesse canal que eu estou iniciando já há alguns meses. Hoje eu gostaria de falar sobre alguma coisa muito importante e é sobre a importância do dinheiro de uma perspectiva espiritual e creio que de uma perspectiva de como Jesus falaria sobre o dinheiro. Jesus Cristo, como nós sabemos, uma figura central no cristianismo, que deixou um legado de ensinamentos profundos que vão muito mais além do que apenas aspectos espirituais. Mas certamente esses ensinamentos, eles se estendem ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia na nossa vida, incluindo na esfera financeira, por incrível que pareça. As palavras de Jesus e certamente as ações dele fornecem valiosas lições sobre a importância do dinheiro e como abordá-lo de maneira equilibrada na nossa vida. Então, aqui nesses próximos minutos eu gostaria de explorar algumas dessas lições fundamentais que eu acredito plenamente que Jesus nos ensina através da vida dele. Se você realmente quer saber mais, eu convido você a ler sobre a vida de Jesus na Bíblia e também em outros livros que falam sobre a vida dessa figura extremamente importante que muitos acreditam que é o Filho de Deus. Bom, primeiramente Jesus fala sobre a generosidade e o desapego material. Interessante, né? Jesus enfatizou repetidamente a importância da generosidade e do desapego material. Sermos generosos, né? Uma das exortações de Jesus é para que nós possamos, quando adquirimos mais e adquirimos mais coisas, darmos aos pobres, ajudarmos aos pobres, ou seja, ajudar aqueles em necessidade. Ele destaca claramente a relevância de nós compartilharmos os nossos recursos com compaixão, com amor, com alegria. E, ao mesmo tempo, as suas palavras elas alertam contra a armadilha do amor excessivo ao dinheiro. Veja bem, o amor excessivo ao dinheiro, que é o que nós vemos nos dias de hoje, né? E destacando que a verdadeira riqueza está nas boas ações e no serviço aos outros. Ou seja, a nossa verdadeira riqueza ela está em servir ao próximo. Mas isso não quer dizer que ele não fale sobre dinheiro. Muito pelo contrário, você pode servir mais aos outros quando você tem mais dinheiro. Isso não há dúvida nenhuma. Se você tem mais dinheiro, você pode fazer muitas coisas, não é? Outra coisa muito importante é a confiança em Deus, não é? Confiança em Deus, o nosso Criador. A confiança em Deus para provar as necessidades básicas é um tema muito importante e recorrente nos ensinamentos de Jesus. Jesus sempre falou sobre Deus, né? O Pai, como ele se referia, né? Por exemplo, né, a parábola dos lírios do campo e das aves do céu ilustra a ideia de que ao buscar primeiro o reino de Deus, as preocupações materiais serão atendidas. Essa parábola está lá no livro de Mateus, né? E com certeza, né, uma parábola que nós acreditamos foi dita, né, por Jesus. Esse princípio na parábola, né, de nós primeiro colocarmos o reino de Deus na nossa vida, ele nos incentiva uma abordagem equilibrada para as finanças, né? Destacando a importância de uma fé sólida. Ou seja, primeiro eu coloco Deus em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu quero fazer parte desse reino. E você que está aí do outro lado, quer fazer parte desse reino? Então, se você está cuidando da sua vida pessoal, né, do seu corpo, da sua mente, das suas finanças, lembre-se que nós estamos aqui para servirmos ao nosso próximo. E para servirmos ao nosso próximo, nós temos que buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Uma outra questão muito importante que Jesus nos fala é sobre a justiça social e o combate à exploração. Exatamente. A atitude de Jesus em relação aos cambistas no templo, que você já leu a Bíblia, você lembra quando Jesus foi até o templo e fez aquela maior bagunça lá, né? Ou seja, né, mandou todos aquelas pessoas, aqueles homens e quem sabe até mulheres que estavam extorquindo uns aos outros, né? No templo, né, onde quando aconteceu isso que ele fez revela a sua postura, né, contra a exploração
exploração financeira e a manipulação em nome da religião. Interessante, né? Se a gente dá uma olhada aí em algumas religiões que exploram, né, e que manipulam os seus membros, né, nós estamos entendendo que isso não é da vontade de Deus, né? Jesus defendeu a justiça social e condenou práticas que exploravam os menos afortunados. E essa lição ressoa na busca por equidade, né, e na responsabilidade de combater a exploração financeira em todas as esferas da vida. Então, lembre-se que se você faz negócios, por exemplo, cuidado para não ficar, não é, por aí explorando as pessoas, né, explorando as pessoas à sua volta. É claro que Jesus estava falando mais aqui nessa parábola, não é, ou melhor, né, nesse momento que ele foi até o templo, mais em relação aos líderes religiosos, né, principalmente daquela época, mas o que é realmente muito parecido com o que acontece nos dias de hoje, né? Outra coisa muito importante que Jesus fala é sobre a fidelidade nas pequenas coisas. Jesus destacou a importância da fidelidade nas pequenas coisas. Uma lição evidenciada, por exemplo, na parábola dos talentos, né? Ao ensinar que aqueles que são fiéis no pouco serão confiáveis no muito. Ele oferece uma visão sobre a gestão responsável dos recursos financeiros. Ou seja, nós temos que ser fiéis no pouco para que a gente possa ser fiel muito mais ainda quando nós tivermos mais, né? Ou seja, você tem que começar no pouco, né? Essa abordagem que Jesus nos falou, ela destaca a necessidade de sermos bons administradores de tudo o que nos é confiado, independentemente, né, da sua magnitude. Ou seja, se você tem pouco, ou se você tem mais ou menos, ou se você tem muito, você tem que ser um bom administrador. E se você ainda tem pouco e está no processo de adquirir mais, lembre-se de ser um bom administrador em todos os momentos, em todos os níveis da sua vida. Outra coisa muito importante que Jesus nos falou foi sobre a busca da verdadeira riqueza espiritual. Isso aí é muito interessante porque nós vemos numa sociedade em que vivemos onde o materialismo e o secularismo ele tomou conta, não é, de todos nós, principalmente na sociedade ocidental, mas não só, até mesmo na Ásia, onde eu muitas vezes vou lecionar, eu vejo claramente isso, né? Por exemplo, né, Jesus quando interagiu com o jovem rico, Jesus sublinha a importância de buscar uma riqueza que transcende o material. Lembra quando ele foi falar com o rico, não é? Aquele jovem rico que foi perguntar o que ele poderia fazer para segui-lo, e Jesus disse, vai e vende tudo que você tem? Na realidade, Jesus não queria que ele vendesse tudo, né? Na minha opinião, Jesus queria que ele desse muito mais valor à vida espiritual do que aos bens materiais, né? Ao dinheiro. Jesus encoraja a colocar Deus, o nosso Criador, acima dos tesouros mundanos deste mundo. E ele enfatiza que a verdadeira prosperidade está na relação espiritual e no serviço altruísta, ou seja, ao nos dispormos a ajudarmos outras pessoas à nossa volta, né? E a colocarmos Deus em primeiro lugar. Essa lição, ela desafia a mentalidade centrada na acumulação material de bens, né? Em favor de valores espirituais duradouros. Porque chega um momento da nossa vida que não adianta que, né, se você acumulou muitas coisas e muitos bens materiais, você vai ver que na realidade o mais importante é você ter a sua fé, né, e ter a sua vida espiritual em dia. E em conclusão, eu diria aqui que as lições de Jesus sobre a importância do dinheiro são profundas, atemporais. Vai muito mais além do que muitas vezes as pessoas falam, né? Essas lições, elas nos convidam a uma reflexão sobre nossas atitudes em relação às finanças. Essas lições, elas nos incentivam à generosidade, né? A sermos mais generosos com os nossos bens, com o nosso tempo, com a nossa riqueza, né? Em tudo, né? Essas lições, elas nos ajudam, né, no aspecto social, né, na verdadeira busca de uma riqueza espiritual. E quando nós integramos esses princípios na nossa vida, na nossa vida diária, nós podemos encontrar realmente um equilíbrio saudável entre as responsabilidades financeiras, com os nossos bens materiais, por exemplo, e os nossos valores espirituais. Então, quando nós colocamos isso tudo em prática na nossa vida e entendemos a nossa razão, a nossa existência como ser humano, nós estamos realmente seguindo o
exemplo deixado por Jesus Cristo. Eu espero que você tenha aprendido. Se você gostou desta mensagem, por que não repetir, compartilhar, ou repetir, quem sabe também, né? Por que não? Mas compartilhar com aquelas pessoas que realmente estão sedentas, né, de aprender mais sobre o que Jesus pensava sobre os bens materiais e sobre a riqueza, não é a riqueza material, mas principalmente a riqueza espiritual. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, ative o sininho aqui, não é, nesse canal no YouTube. É um canal que está aqui para ajudar, né, a cada uma das pessoas que estão por aí nesse mundo, quem sabe muitas vezes vivendo uma vida medíocre e que precisam aprender mais sobre como ter uma vida melhor com Jesus. Grande abraço a todos, a gente se vê na próxima.